Bem, nessa outra questão, ele diz o seguinte: considerando que cada trilho é formado por diversas barras de metal unidas ponta a ponta, quais mudanças podem ser feitas nas barras para diminuir a probabilidade de ocorrer esse tipo de deformação? Considere cada barra como um elemento puramente linear, ou seja, apenas em comprimento, né? Então, só trazendo aquela imagem aqui do trilho para a gente analisar bem, né? O que o problema aqui está tentando dizer que a gente responda, né? Então, basicamente, a foto mais ou menos é essa aqui, né? Onde o trailer ele foi lá, dilatou, devido à temperatura, né? A temperatura fez com que aqui o trilho, ele, que era reto aqui no caso, ficar tortuoso, né? Devido à questão da dilatação térmica. E aí, só lembrando que a dilatação térmica a gente calcula como, né? A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes quem? Coeficiente linear do objeto vezes a variação de temperatura, ou seja, o que influencia diretamente na dilatação térmica é a variação de temperatura. Variou a temperatura, o objeto vai dilatar, tá? Não importa qual. E a pergunta que ele quer saber é quais são as mudanças que a gente pode fazer, né, para diminuir esse efeito, no caso da dilatação, aqui no caso do trilho. Então vamos analisar aqui item por item para ver quais fatores podem diminuir esse efeito da dilatação. Reduzir a temperatura das barras. Bom, reduzir a temperatura da barra, ele também vai dilatar, né? Então, para dilatar, o objeto seu, ele dilata de que jeito? Ou aumenta a temperatura ou diminui a temperatura. Nos dois casos, o objeto dilata, né? Então, reduzir a temperatura das barras não vai fazer efeito em relação aqui no caso do trilho ficar mais tortuoso ou não. Então, repito, tanto eu posso aumentar como diminuir que o objeto ele vai dilatar. Quando eu aumento a temperatura, ele dilata para mais. Quando a gente reduz a temperatura, o objeto dilata, contrai, digamos assim, né? Então, não é reduzindo a temperatura que a gente vai fazer. Diminuir essa probabilidade que aconteceu aqui nessa figura, por exemplo. Letra B, ele diz: reduzir o tamanho de cada barra, aumentando o espaço entre elas. Perfeito, né? Então, imagina que uma barra comprida, grande aqui no caso, né? Então, se eu diminuir o comprimento dessas barras e deixar um espaço entre elas, por que que a gente tem que deixar esse espaço entre elas? Justamente para essas barras poderem dilatar, né? Então, por isso que o item B aqui está correto, tá? Letra C. Utilizar um material com um coeficiente de dilatação mais baixo. Sim, né? Esse coeficiente também aqui influencia na dilatação. Então, quanto maior o coeficiente, mais dilatação ele vai ter, né? Então, se a gente muda, diminui esse coeficiente linear, de fato, né? Mesmo aumentando a temperatura, como esse fator diminui, o comprimento, né? A dilatação também ela vai diminuir. Então, esse item também está correto, né? Pode ser. Letra D. Aumentar o tamanho de cada barra, reduzindo o espaço entre elas. Aí vai piorar, né? Se a gente aumenta o tamanho desse negócio aqui e sem deixar muito espaço, não tem para onde ela dilatar, né? Então, esse caso aqui não vai diminuir esse efeito, vai aumentar o efeito, né? Letra E. Utilizar um material com um coeficiente de dilatação linear mais alto. Também não, né? Se a gente aumenta o coeficiente de dilatação linear, o comprimento, na variação do comprimento também vai aumentar, porque são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, quais são aqui as corretas, né? Então, aqui no caso, o item B e o item C apenas. Tranquilo? É isso.